Saudações, prezados colegas, novamente para resolvermos o terceiro exercício do primeiro enunciado do exame passado de abril da OCPC. Então, nesse terceiro exercício, temos a seguinte informação no nosso enunciado. Suponha que lhe apresentam os dados seguintes de um período do produto beta. Produção terminada 130 mil unidades, saldo inicial de conta de fabricação, produto beta 10 mil unidades, matérias-primas 41.600 kwanza, 80% de acabamento e custo barra gasto de conversão 36.304 kwanzas, 20% de acabamento. No segundo ponto temos custos barra gastos do período, matérias-primas 400 mil kwanzas, custo barra gasto de conversão 548 mil kwanzas. Produção em vias de fabrico final 8 mil unidades que integram matérias-primas com 100% de acabamento e 20% do gasto de conversão. Sabendo que a empresa segue o custo médio ponderado na mensuração dos inventários, o custo de cada unidade produzida no período é de aproximadamente, temos as opções A, 7,29 kwanza, 7,664 kwanza, 7,90 kwanza e 100,89 kwanzas. O que o exercício nos pede? No último ponto, o exercício nos diz que, sabendo que a empresa segue um custo médio ponderado na mensuração dos inventários, o custo de cada unidade produzida no período é de aproximadamente, ou seja, ela nos pede que calculemos o custo de cada unidade produzida no período, né? Então, sabendo que a empresa, com essa informação aí a crescer, sabendo que a empresa usa o custo médio ponderado. O que é o custo médio ponderado? É um método de valorização de inventários que determina, né, o custo unitário dos produtos ou matérias-primas com base na média ponderada. Ele é calculado, né, dividindo o custo total disponível, pelo número de unidades disponíveis. O que é o custo total disponível? O custo total disponível é nada mais nada menos que o custo inicial mais o custo adicional. O que é a unidade total disponível? A unidade disponível, de igual forma, é a unidade inicial mais a unidade produzidas. Não sei se fiz perceber, mas penso que sim. Então, esta informação que nós temos no nosso enunciado, com base estes conceitos, podemos assim ir para a resolução do nosso exercício, né, que é identificar o custo de cada unidade produzida, qual é o valor aproximado no período. Então, para isso, entramos, né? Entramos para, cadê o Excel? Ok, penso que é este. Ok, é este. Ok, é este. Então, vou lá puxar para estar mais visível para todos, né? Então, o primeiro ponto não é necessário. O primeiro ponto é identificarmos o que é que o exercício pediu. O segundo ponto são os dados que nós já temos aí no nosso enunciado. Então, vamos para o terceiro ponto, que é realmente o que nos interessa, que é o cálculo do exercício. Então, a linha A, o que é que diz? Custos totais a alocar, médio ponderado entre parênteses. O que é isso? É somarmos os custos totais, os custos iniciais, mais os custos do período, como fizemos no primeiro exercício deste enunciado, né? Que os custos eram transferidos do mês para outro e adicionávamos o custo do mês corrente. Aqui também não é diferente. Então, os custos totais vai ser o custo inicial mais o custo do período. Nesse caso, nós temos que fazer os cálculos separados, né? Da matéria-prima
né, os custos da matéria-prima e o custo dos gastos e custos por conversão, né? Nós temos que fazer de forma separada. Então, para começar, para a matéria-prima, o que é que nós temos? Matéria-prima temos 41.600, podem rever no enunciado, né? Podem estar acompanhando a partir do enunciado, que temos 41.600 no saldo inicial, que é o primeiro ponto, né? Temos o 40.600, mais o custo do período, que é 400 mil, e o total disto temos 441.600 kwanzas. E o custo de conversão, que nós temos aí as conversões, né, os custos mais os gastos, né, barra os gastos, temos o 36 mil, que é o inicial, 36.350, mais o 548 mil, que é o do período, né, o período corrente, que totaliza 584.304 kwanzas. Então, assim, já temos o primeiro custo a alocar, né, que é o primeiro custo alocar. E também temos realmente o custo do período. Aqui fizemos um custo, né, que é o primeiro custo total, né? Agora temos que identificar as unidades, desculpa, temos que identificar as unidades, né? Então, para identificar as unidades, temos que dar o equivalente no método de médio ponderados. O que é que nós vamos fazer para identificar as unidades? Não sei se estou a fazer confusão, mas penso que vão poder entender repetindo o vídeo, né? O que nós, como dissemos, né, no princípio, nos conceitos, dissemos que os custos totais é nada mais que a soma do custo inicial mais os custos, né, adicionais. É que fizemos no ponto A e vamos fazer no ponto B as unidades, né, inicial mais as unidades produzidas. Exatamente isso, é simplesmente isso que vamos calcular. Então, as unidades equivalentes vai ser o quê? Vai ser unidades terminadas, né, mais, entre parênteses, unidades em via de produção final, vezes a percentagem que está lá no enunciado, que diz 100% de acabamento, né? Exatamente, conseguiram perceber, deste tempo para poderem ir verificarem. Então, substituindo, o que teremos? Teremos para as matérias-primas, né, para os equivalentes de matéria-prima, do mesmo jeito que separamos no custo total, aqui também as unidades temos que separar, né? Temos que separá-los. Então, os equivalentes de matéria-prima vai ser os 130 mil que nós temos aí inicial, né? Mais, entre parênteses, os 8 mil produzidos, né, no período que é 100%, vezes os 100%, vamos ter os 138 mil em via de produção de matéria-prima. Os equivalentes de conversão, né, só para não fazer confusão, vou voltar a repetir, de acordo com o conceito, custos totais é a soma de custo inicial mais o custo adicional. Unidades totais disponíveis é a soma de unidades inicial mais a unidade produzida. É exatamente isso que estamos a fazer. Só que estamos a fazer para a matéria-prima e para os custos de conversão. Certo? Certo. Então, para o custo de conversão, equivalente de conversão, aqui já chamam equivalentes de conversão, é as unidades terminadas mais em vias de produção final, vezes aquela porcentagem que nós temos lá no enunciado de 20%, né? De 20%. Aí também tem aqui, vamos aqui já logo substituir os 130 mil, tudo isso que nós temos aí, 8 mil vezes 20%, 130 mil mais pequeno, nós temos aí os 131.600 em via de produção entre parênteses de conversão. Temos uma observação aí. No método médio ponderado não se separa o que já estava no início. Soma-se os custos e é calculado sobre os equivalentes totais. Exatamente isso. Então, a linha C, custo por equivalência unitária. Aqui já estamos a chegar àquilo que é o nosso objetivo, aquilo que é o cálculo efetivo, né, para acharmos o custo unitário correto. Então, temos que calcular o custo por equivalente unitário
por componente. O custo unitário de matéria-prima será igual, né, a 441.600, que é o custo total de matérias-primas, como no ponto que calculado no ponto A, né, a dividir por 138.000 calculado no ponto B de equivalentes de matéria-prima. Matéria-prima com matéria-prima. E o custo unitário de conversão será igual ao custo de conversão total, que é o 584.304 calculado no ponto A dividir por o custo equivalente de conversão calculado no ponto B, no segundo ponto, né, na segunda linha, que é 131.600 em via de produção. Logo, nós teremos dois resultados, o custo unitário de matéria-prima e o custo unitário de conversão. Para a matéria-prima temos 3,20 kwanza por unidade de matéria-prima, e para o custo unitário de conversão temos 4,44 kwanza por unidade de conversão. Para fecharmos com o cálculo ou para acharmos o resultado final, é nada mais, nada menos que a soma dos dois custos que nós acabamos de achar, né? Que vai ser o custo total unitário mais o custo unitário de conversão, né? Ou seja, o custo unitário de matéria-prima mais o custo unitário de conversão. Nós logo temos o custo total unitário aproximado, que são 7,64. Então vamos voltar ao nosso exercício. Caso alguma coisa não fique claro, por favor, lá no grupo, né, do WhatsApp, podem expor as questões, né, caso alguma coisa não for claro. Então, temos que ir agora verificar o enunciado, a fim de confirmarmos qual é a opção correta, uma vez que nós já temos na nossa resolução 7,64 kwanzas. Vamos verificar agora o enunciado. Cadê o enunciado? Ok, tem um vídeo por baixo que não minimizei, mas enfim, deixa eu ver se é esta. Então, temos aqui as opções do enunciado. O que é que nos deu? Nos deu 7,64. Não é a linha A, não é a linha D, não é a linha C, é simplesmente a linha B. A opção B, 7,64. Então, mais um caso resolvido. É simples, com calma, tudo se resolve. Então, até a próxima e o próximo exercício.